Olá galera do sexto ano, vamos dar início ao nosso capítulo 12, que vai abordar principalmente os setores de economia, setor primário, secundário e terciário. Nós vamos aí destrinchar quais são os principais segmentos que dão origem a esses setores de economia e saber posteriormente quais são os principais objetivos desses setores de economia e as consequências para a população e para o meio. Então, inicialmente aí nós temos a questão do trabalho. Nesses três setores aí são realizados trabalhos esses aí que na sua maioria vêm da exploração dos seres humanos para com a natureza e posteriormente vem aí uma grande forma e consequências naturais, ambientais e sociais. Tá? O primeiro setor a ser trabalhado aqui será o setor rural. O setor rural é formado principalmente pelas atividades que são abordadas na área rural, no espaço rural, que é o espaço aí longe dos grandes centros. Então nós vamos ter aí inicialmente a exploração do meio rural através da atividade que é a agricultura e a pecuária, juntando os dois da agropecuária, certo? Formado pela atividade relacionada à produção de matérias-primas, como a agricultura e a pecuária, Além disso, nós temos também o extrativismo, esse que é o extrativismo mineral, vegetal e até mesmo o extrativismo animal, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem que vai abordar o primeiro setor da economia, que é o setor aí, agropecuário, que é onde o homem tira os principais meios para a sua sobrevivência em forma de alimentação, a partir da extração animal e a partir da extração vegetal, certo? Setor secundário aí vai ser o setor que ele vai ser constituído principalmente pelas indústrias que vão originar-se em um local. Além das indústrias que formam o segundo setor da economia, nós também temos a construção civil, que é, no caso, aí a construção de residenciais, construção de casas, construções aí de prédios, tudo isso aí vai englobar a construção civil. Então, o setor secundário, que é o segundo setor da economia, vai ser totalmente voltado para as indústrias e a construção civil. O terceiro setor da economia, ele vai ser aí classificado como o setor que vai abranger a área voltada para o comércio e os serviços, ou seja, o terceiro setor da economia é hoje a região que está acoplando um grande número de pessoas na sua região, certo? Nós temos aí então os serviços de comércio, os serviços aí em vários setores, como o setor da eletricidade, setor aí de internet, escola, posto de saúde, farmácia, bancos, tudo isso. Então nós temos aí uma grande gama que vai ser abordada no terceiro setor da economia e é onde vai ter aí uma maior concentração de pessoas trabalhando nesse setor. Primeiro, o setor a ser trabalhado aqui vai ser com o setor primário, abordando a sua atividade, uma das suas atividades, que vai ser a atividade agrícola ou a agropecuária, mais necessariamente. O que é a atividade agropecuária? Ela é formada inicialmente pelo conjunto de atividades relacionadas à atividade da agricultura e a pecuária. Então nós temos aí duas atividades que são voltadas para o setor rural e nesse setor rural aí vai ser desenvolvido inicialmente a agricultura e a pecuária. Essas atividades aí de agricultura e pecuária, elas já são desde a antiguidade até os dias atuais essenciais para a sobrevivência e a manutenção humana, pois fornece alimentos para a produção e matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias, que irão transformar essas matérias-primas, como é o caso do couro, da lã, em outros produtos, como é o caso de roupas, calçados e entre outros, certo? Então nós temos aí, com o aumento crescente dessa exploração através da agricultura e através da pecuária, vamos ver aí um maior aumento no desenvolvimento do comércio econômico, e também nós vamos tornar alguns países necessários a uma maior produção, ou seja, o aumento crescente da população mundial teve como consequência uma maior exploração aí dessas áreas da agricultura e da pecuária,
que posteriormente tiveram aí um maior desenvolvimento econômico. Se você explora a agricultura e pecuária, você vai ter aí uma maior oferta de produtos e uma maior venda. Essas grandes vendas aí vai dar como consequência, né, um maior poder econômico para vários países aí, aumentando a sua produção, gerando desafios como o de criar técnicas que melhoram a qualidade e a produção da atividade agropecuária, sem destruir as vegetações originais, contaminando o solo e esgotando aí a oferta de água potável. Ou seja, existe aí uma gama de problemas que são gerados com essa grande exploração da agricultura e da pecuária. E para diminuir esses impactos aí que a agropecuária está levando para as regiões aí que antes não tinha esses grandes impactos, estão desenvolvendo também algumas técnicas que minimizem ou não tenham aí esses grandes impactos, como é o caso que foi falado, né? A destruição da vegetação, poluição dos solos e poluição da água. A segunda atividade aí mais desenvolvida no setor rural é a pecuária. Por quê? Porque a pecuária tem como principal objetivo a criação de grandes quantidades de animais, né? Principalmente aqui no Brasil, a grande quantidade de criação de gado bovino, tá? Essa criação aí de animais vai surgir efeitos, como é o caso na produção de carne, na produção de leite, né? Gordura vegetal, gordura animal, ovos, mel. E também vai ter uma grande disponibilidade de matérias-primas, como é o caso do couro, como é o caso aí da confecção de calçados, de roupas, né, de bolsas, entre outros. A agricultura, ela vai ser aí, a pecuária ela vai ser dividida aí em dois modelos, tá? O modelo intensivo e o modelo extensivo. Como é o modelo intensivo? A pecuária intensiva é um modo de produção no qual os animais eles estão confinados em estábulos. Eles estão aí, né, presos, digamos assim, em grandes galpões e eles não circulam em uma região a céu aberto, certo? Utilizam tecnologia bastante avançada, né, os donos desses estábulos, os donos dessas criações aí, como é o caso das rações industriais típicas para aquele certo tipo de animal, ordenham leite em ordenha mecanizada, né? São máquinas que fazem a ordenha dessas quantidades de leite, e a produção, principalmente desses animais aí, é voltada para o mercado externo, é voltado aí para digamos assim, exportação, tá? Então aqui nós temos uma imagem de uma pecuária intensiva. Você vai perceber que os gados eles estão confinados em um estábulo, né? Pode ser gado, pode ser aves, como é o caso das galinhas, dos frangos, pode ser caprino, pode ser equino, pode ser aí vários tipos de animais, tá? Mas eles sempre têm que ter como principal característica, já que é intensiva, o seu confinamento em estábulo e uma grande utilização de tecnologia para melhorar a oferta e a qualidade desses produtos. Já a pecuária extensiva é um pouco diferenciada. Por quê? Os animais, eles são soltos no pasto, né? Eles ficam lá pastando solto naquela região. Então, eles não precisam de confinamento, eles se alimentam do próprio pasto que há naquela região, certo? Mas não são aplicadas tecnologias, como é o caso de ordenha mecanizada, como é o caso aí de ração especial, né? E de outras coisas. Eles apenas utilizam-se da grande mão de obra, que são os veterinários ou tecnistas e outro tipo aí de profissional que tem como principal foco o espaço rural, tá? Então nós temos mais a diferença entre a pecuária intensiva, gado confinado, uso de grande tecnologia, e pecuária extensiva, gado solto no pasto, se alimentando do próprio pasto, e o uso aí apenas de profissionais, como é o caso dos veterinários.
A mesma coisa aí também nós temos com a questão da agricultura, né? E o que é agricultura? Como nós podemos perceber, a agricultura aí, né, ela vai se basear principalmente no cultivo de alguns tipos de culturas que são alimentos, tá? 55% aí dos alimentos produzidos no espaço rural são para a alimentação humana, 36% para a alimentação de animais e 9% aí voltado para os biocombustíveis, ou seja, para a produção do etanol, que é o álcool, né, e do biodiesel, que é aquele óleo utilizado nos carros. A agricultura também ela vai ser dividida em agricultura intensiva e agricultura extensiva. Primeiro, a agricultura intensiva, assim como na pecuária intensiva, tem uma grande utilização de tecnologia, né? É moderna, também chamada comercial, tá? Então, a agricultura intensiva, ela pode ser chamada de agricultura comercial ou agricultura moderna. O cultivo aí geralmente de um só produto, como é o caso da monocultura, tá? Então nós temos aí algumas características típicas de agricultura intensiva, que é a comercial, que é também chamada de agricultura moderna. Ela utiliza-se apenas de um único produto, de uma única cultura. Então, nós temos a chamada monocultura, como é o caso da monocultura da cana-de-açúcar, que está nessa região de Alagoas, né? Nós temos a utilização de uma só cultura, nós temos grandes e vastas extensões de terras, que são chamadas de latifúndios, né? Então, nós temos monocultura, uma só cultura, latifúndios, grandes extensões de terras, né? E o destino aí daquela grande quantidade de açúcar não é o mercado interno, não é a venda para Alagoas, e sim para o mercado externo, principalmente para outros países, tá? Uso intensivo de tecnologia e de insumos agrícolas naquela região, como é o caso de fertilizantes, agrotóxicos, entre outros. Certo? Então, essa imagem é típica de uma imagem voltada para a agricultura intensiva. Nós temos um só tipo de produtos, denominado de monocultura, grandes extensões de terras, que são latifúndios, né? O que vai ser produzido aqui, mais de 50% vai ser voltado para o mercado externo, vai ser vendido para fora do Brasil, né? O que se sobra é vendido para dentro do próprio Brasil, que é chamado de mercado interno. A agricultura extensiva ela é totalmente diferenciada, né? Por quê? Porque a agricultura extensiva, também chamada de agricultura familiar, ela vai ser voltada principalmente com o uso da mão de obra humana, ou seja, quem vai participar do cultivo, da plantação e da colheita não são aquelas grandes máquinas, e sim a própria família do agricultor, formando uma mão de obra, né, familiar. É praticada pelos agricultores e os membros da sua família, né? Como é o caso e o uso de empregos de técnicas rudimentares, técnicas tradicionais, como a utilização de enxadas, a utilização aí de certos tipos de arado, a utilização aí também da mão de obra humana, né? A própria mão de obra vai fazer aí esses trabalhos. Desenvolve-se a policultura, ou seja, na sua pequena propriedade aí, que é chamado minifúndio, o pequeno agricultor ele vai desenvolver vários tipos de cultura, a plantação de fumo, plantação de feijão, plantação de laranja. Então é uma grande policultura, né, diversos tipos de produtos, para principalmente a subsistência, né, para dar sustento à família do próprio agricultor, ou seja, toda a cultura, toda a questão agrícola formada pelo pequeno agricultor vai ser voltado aí para o consumo da sua própria família e posteriormente vai ser aí feito para os excedentes, né, o que sobrar da sua família, ele vai ser vendido para o mercado interno, nas feiras e nos mercadinhos. Então nós temos aqui, ó, um agricultor pouco capitalizado, né? Ou seja, um agricultor que não tem aí grande poder aquisitivo para investir na sua área rural, certo?
uma baixa rentabilidade, ou seja, ele não vai ter grandes quantidades de lucro, porque a cultura dele é pouca e a venda também vai ser pouca, tá? Produtividade baixa, porque não vai ter aí condições de investir mais nas suas terras. Geralmente vai utilizar sementes e adubos naturais, né? Como é o caso aí de estrume, excremento de animais para a adubação daquela região, tá? Até mesmo para combater pragas. Se tem uma grande praga de gafanhoto, ele utiliza assim então a criação de sapos para matar aquelas grandes pragas de gafanhoto. Cerca de 70% dos alimentos consumidos dentro do próprio Brasil, na cidade de Arapiraca, vem dos pequenos agricultores, ou seja, os alimentos como as frutas, as verduras e os legumes que nós consumimos atualmente, vêm das regiões próximas aqui, dos sítios e dos povoados, onde há essa agricultura familiar, essa pequena agricultura, tá? Então nós percebemos aqui que há uma ausência de grande maquinário, né? E sim uma tendência a ter grandes quantidades de mão de obra e uma grande policultura desenvolvida nessa região aqui. Nós também temos no setor rural polos industriais, tá? Ou indústrias naquela região rural, que são chamadas de agroindústria, ou seja, uma agroindústria é uma indústria voltada para o setor rural, que ela apenas utiliza-se de produtos daquela área da agricultura ou da pecuária. Usam produtos aí de origem da agropecuária, né, como a gente falou, com matérias-primas para a fabricação de outros itens, como, por exemplo, a usina de cana-de-açúcar, que utiliza-se da cana-de-açúcar para a geração e o desenvolvimento de açúcar, de álcool, etanol, entre outros. Além disso, a agroindústria requer compras de insumos agrícolas, né, processamento, beneficiamento ou industrialização dessas matérias-primas, ainda da distribuição de produtos. Então, nós temos 3 características aí que são típicas de grandes indústrias, porém voltadas para o setor rural. Também no setor rural, nós temos como destaque atual, principalmente nas regiões do centro-oeste e do sul e sudeste, o agronegócio, né? O que é o agronegócio? O agronegócio é uma grande escala produtiva que vai envolver aí grandes latifúndios, grande tecnologia e grande investimento no setor rural. Cadeia produtiva no setor rural que envolve diversas empresas e profissionais, né? Nós temos aí grande tecnologia que vai ser empregada no setor rural para monitorar aí as suas áreas, né? Monitorar aí as suas culturas, grande quantidade de equipamentos, como é o caso de colheitadeiras, semeadeiras, vamos ter administradores, vamos ter aí uma grande quantidade de pessoas para fazer o papel de distribuição desses alimentos. O agronegócio tem se destacado em países como é o caso da China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Brasil. Então, o agronegócio não é típico só do Brasil, e sim dos países desenvolvidos e dos países que estão nesse processo aí de desenvolvimento. A cada R$1, né, aliás, a cada R$3, em cada R$3 produzidos e desenvolvidos aqui no Brasil vem do setor gerado pela economia do agronegócio. Ou seja, de cada R$3 que o Brasil lucra, vem dessa área que é o agronegócio, que é uma produção aí de alta rentabilidade. Em especial os alimentos como os mais produzidos aqui no Brasil, tá? E o mais exportado também aqui do Brasil, que é a soja, o café, as carnes e os energéticos, ou seja, os combustíveis fósseis. Aliás, combustíveis fósseis não, o etanol e o biodiesel, tá? Que são os chamados energéticos, que são frutos e vão dar aí energias para os setores, como é o caso dos transportes. Então, nós temos aí, que o Brasil ele vai exportar uma grande quantidade desses produtos para diversos países, como é o caso dos Estados Unidos, exportar muito, principalmente laranja para os Estados Unidos, né? Grandes quantidades de produto para a Europa, para o Oriente Médio, para a China, para o Japão, para a Coreia
né? Tudo isso aí é a partir do agronegócio. Porém, temos aí, né, alguns efeitos que são feitos no espaço rural para que a natureza ela possa se adaptar naquela região, ou até mesmo o homem possa se adaptar naquela região onde não há grandes quantidades de recursos hídricos, aonde o solo é escasso, aonde há grandes temperaturas. O que é feito, né? A atratividade agropecuária já depende diretamente dos elementos naturais, como é o caso do solo apropriado para a agricultura, rios em grandes volumes, né, de preferências rios de planícies, relevo aí que seja totalmente plano, né, relevo de planície, e também condições climáticas. Nenhum clima pode ser muito quente, nenhum clima pode ser muito frio, senão não há o desenvolvimento da agricultura e da pecuária naquela região. Em contrapartida, eventos climáticos, né, que estão tendo aí um grande desenvolvimento atualmente devido às mudanças climáticas, como é o caso de ventos fortes, estiagem prolongadas, que é a falta de chuva em um local, ou até mesmo excessos de chuvas em outros locais, pode ocasionar aí grandes prejuízos nas lavouras que são desenvolvidas aí o agronegócio, como perda da lavoura e de rebanhos inteiros. O que é que pode ser feito, né? O ser humano, então, ele começa a desenvolver uma série de técnicas, né, através da tecnologia que ele possui, que são utilizadas principalmente no agronegócio, tendo em vista o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e do seu lucro. Ou seja, ele vai investir naquela região, porém ele já está com o pensamento de lucrar, aumentar a sua produção e desenvolver aquela área. O que é que ele começa a fazer então, né? Ele começa então a desenvolver um grande maquinário para ter grandes quantidades de terras para poder plantar e poder colher com maior número, né? A utilização de grandes canais de irrigação, como mostra aqui a nossa segunda imagem, regiões que não são aí contempladas por grandes quantidades de rios, faz-se então canais de irrigação que ligam a região a outra, desenvolvendo então um sistema de irrigação artificial, né? A utilização aí de fertilizantes, a utilização aí de agrotóxicos para aumentar e acelerar o processo de amadurecimento aí desses tipos de alimento e também para evitar ser invadido por pragas e outros tipos de animais que venham a destruir a sua lavoura. Além da grande utilização nas chamadas sementes transgênicas, que são aquelas sementes modificadas geneticamente em laboratórios para serem mais resistentes à falta d'água, resistentes ao calor e a outras condições climáticas. Então, esses 4 elementos aí são elementos essenciais desenvolvidos e feitos pelo homem para melhorar a qualidade da produção em uma região. Porém, né, o que é que está ocorrendo aí? Tem lá os seus pontos negativos. De um lado, o agronegócio faz uso intenso de tecnologia para obter maior produtividade. De outro lado, né, como pelo outro lado aí, ele vai gerar diversos problemas socioambientais, pelo modo de como vem sendo praticado, de uma forma bastante intensa e bastante agressiva para o espaço rural. A abertura de novas e extensas áreas agrícolas é responsável por grande parte do desmatamento da camada vegetal, principalmente aqui na região que era a Mata Atlântica, que hoje basicamente não existe mais, que está ocorrendo lá na região centro-oeste atualmente e que vai ocorrer na região norte, né, que é a destruição da floresta amazônica. Com o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, que tem destino aos rios e aos solos, né? Que você sabe que esses produtos como fertilizantes, agrotóxicos e outros tipos de insumos agrícolas, eles são líquidos. E esse líquido, por sua vez, é infiltrado aí pela camada do solo, né? E essa infiltração pode gerar a contaminação dos recursos hídricos e também a contaminação aí do solo, que posteriormente pode chegar até em uma área urbana e pode afetar uma grande aglomeração. Além disso, nós temos a utilização de
há um grande maquinário pesado, como é utilizado aquelas colheitadeiras, aquelas semeadeiras, que pode compactar o solo e fazer com que haja, né, uma baixa produtividade, gerando assim grandes problemas sociais, né, e econômicos no campo. Sociais por quê? Porque essa grande quantidade de pessoas que dependem do campo, né, que são os pequenos produtores, não tem mais acesso a terras, não tem mais acesso a subsídios e começa a abandonar essas terras, fazendo com que essa grande quantidade de pessoas migrem para as cidades. As cidades, por sua vez, não vão estar aptas para receber essa grande quantidade de pessoas. Vamos ter aí, então, a grande quantidade de pessoas morando em regiões que não são aptas a receber essa grande contingente populacional, gerando assim os chamados problemas sociais, né? Problemas urbanos sociais e problemas urbanos aí naturais, como é o caso aí da criação de favelas, construções ilegais em morros, próximo aos rios, poluição, né, dos rios urbanos, entre outros. Vamos ter aí 3 métodos de a gente utilizar o solo, né, que são o uso do solo na agricultura. 3 métodos aí que o homem desenvolveu para manter a utilização mais equilibrada do solo. Inicialmente aí nós temos essa chamada rotação de culturas, né? O que é essa rotação de culturas? É quando você tem uma grande área e fragmenta essa área em 3, 4 ou mais partes, fazendo com que sejam distribuídas, né, um certo tipo de plantação de acordo com o tempo que ela tem de amadurecer e a quantidade de nutrientes que ela requer. Então, a rotação de culturas ou a rotação de terras que é uma técnica bastante utilizada aí em várias regiões do mundo, principalmente onde há grande fiscalização e com a preservação ambiental, que são os países mais desenvolvidos. Suas principais vantagens são permitir uma maior, né, oferta e variedade de produtos alimentícios e evitar que o solo se desgaste rapidamente, pois a alternância de distintas necessidades de adubação mantém os solos férteis por mais tempo, ou seja, existem produtos aí que requer 2, 3 anos para o amadurecimento daquela região, né? Para que seja retirado todo o solo, todos os nutrientes daquela região. Então, quando você utiliza assim, um solo por 3, 4 anos, é necessário que aquele solo ele fique descansando por uma certa quantidade de tempo até ele recuperar os nutrientes necessários. Daí então você utiliza outro pedaço de terra, né? Quando você utiliza outro pedaço aí de terra, você deixa-o descansando, que quando terminar de utilizar esse outro pedaço de terra, você volta para o antigo. Então, essa rotação aí de culturas é essencial para manter o solo sempre com nutrientes e sem ter a chamada perda de nutrientes ou processo aí de desertificação. Terraceamento, né? O terraceamento ele é bastante utilizado em regiões onde há uma grande quantidade de solos em forma de relevo, tá? Essa técnica aí é utilizada principalmente em regiões onde o relevo ele é inclinado, né? Onde o relevo é acidentado, ou seja, região de morro, região aí de serra. Trata-se do parcelamento das encostas de montanhas em diversos terraços onde são estabelecidos os cultivos agrícolas, ou seja, você tem uma região montanhosa, uma região de serra, uma região de morro. Para você aproveitar essa região aí em forma de atividade agrícola, você vai fazer esse parcelamento, que é essa fragmentação em forma de escadinhas, ó, como se fossem grandes escadinhas aí. Essas escadinhas aí vai dar acesso a desenvolver principalmente a agricultura. Esse tipo de relevo, aí, esse tipo de terraceamento, esse tipo de técnica de utilização do solo é bastante utilizada na região sudeste asiático, onde há poucas quantidades de solos férteis e onde há uma grande quantidade populacional. O objetivo é controlar a erosão, porque a chuva que vai bater nessa região aqui não vai levar todo o solo, né? Porque vai ter essas escadinhas evitando a erosão também, né?
conservar os solos e é utilizado principalmente o cultivo de arroz nessas regiões aqui, já que esses terrenos, né, eles ficam alagados durante os grandes períodos de chuva e desenvolve-se o arroz nessa região. Então, evita aí a erosão do solo e tem aí uma maior possibilidade da utilização desses solos na agricultura. Por último, aí também nós temos as curvas de nível, ó, que são esses riscos, né, feitos em um terreno também com poucas ou muitas ondulações para evitar posteriormente a erosão. São cortes transversais, como vocês podem ver aqui, ó, são cortes transversais do terreno, representando uma cota altimétrica e é o local onde são cultivados os cultivos agrícolas, né? Essa técnica aí também tem como objetivo diminuir os impactos ambientais, tá? Da chuva no solo, se a chuva bate aqui nessa região, não tem erosão, né? Porque vai escorrer dentre essas fendas que ficam no solo através das curvas de nível, né? As curvas de nível criam uma barreira para o escoamento superficial da água, evitando assim o empobrecimento do solo, ou seja, a água não vai levar os nutrientes necessários, eles ficam nessas regiões aqui que vão posteriormente ser distribuídas logo após. Nós também, para finalizar, nós temos o extrativismo, né? O que é o extrativismo? Extrativismo é a extração, a retirada de recursos naturais do solo, né? Dos animais e dos vegetais. O extrativismo consiste na retirada dos recursos naturais disponíveis no meio natural pelos seres humanos, ou seja, de acordo com os recursos extraídos, o extrativismo ele pode ter 3 classificações, dependendo do que será extraído. Pode ser extrativismo mineral, extrativismo animal e o extrativismo vegetal. O extrativismo animal, como o próprio nome fala, é tudo aquilo que os seres humanos retiram dos animais, né? As matérias-primas retiradas dos animais, que são essenciais aí para a subsistência dos grupos humanos, como é o caso aí da carne, como é o caso aí do leite, do mel, do couro, entre outros. Devido ao crescimento da população e da economia mundial, o extrativismo animal tem sido realizado de forma mais intensa, ameaçando aí grandes quantidades de espécies. Algumas soluções de preservação das espécies que estão em risco de extinção ou na criação desses animais em cativeiros, com o objetivo de manter os suprimentos para atividades industriais, como é o caso aí da pesca industrial, né? A pesca industrial aí utiliza-se uma grande extração dos animais que são os peixes. E para manter aí essa pesca industrial ainda funcionando, é necessário aí ter técnicas que sejam voltadas para um melhoramento, né, e para a criação dessas fazendas através das risiculturas, como foi falado nos capítulos anteriores. Também nós temos o extrativismo vegetal, que é a retirada aí de grandes quantidades de vegetais dentro daquela região, né? Que é o caso da colheita de vegetais aí para aproveitamento humano, né? Então nós temos aí a retirada do açaí, né? Nós temos também a retirada aí do eucalipto para a produção de celulose, que é a produção do papel, entre outros. E também nós temos o extrativismo mineral, que é caracterizado principalmente pela retirada de minerais dentro do subsolo, né? Ouro, prata, ferro, cobre, entre outros. A sociedade atual é altamente dependente dos minerais, porque tudo que a gente utiliza atualmente vem de algum tipo de mineral, seja utensílios domésticos, seja tecnologia e até mesmo materiais aí de lazer, vem de algum tipo de material de origem mineral, certo? Para finalizarmos aí, vocês ficam com a atividade que vai da página 44 até a página 49. Na próxima aula a gente tira as possíveis dúvidas. Até mais!